E aí, se você me dá licença de eu acrescentar um fator que está contribuindo para a abertura de vários genes alterados, né? Vários manuais alterados que nós temos na nossa genética e que provocam diversos tipos de doença, hipertensão, diabetes, doenças autoimunes, doenças neurodegenerativas, né? Dos principais fatores, aí eu preciso falar isso para você porque isso é grave, viu, Baldão? É o seguinte, é importante que se saiba que essa vitamina B9, que é tão importante para o fechamento dos nossos genes, ela, no início da década, na primeira metade do século passado, né, quando os obstetras perceberam que gestantes que consumiam somente verduras cozidas, né, elas davam à luz a bebês com malformações congênitas, ou às vezes até a gestação não ia adiante, o feto era inviável, né, elas abortavam no início da gestação. Se percebeu que isso era devido à falta da vitamina B9 que deveria estar presente nas verduras, mas que foi destruída pelo cozimento das verduras. Foi então que a indústria farmacêutica entrou nessa questão para tentar resolver esse problema. Então ela alterou a estrutura química da vitamina B9, que é o metilfolato, e criou uma substância artificial, ácido fólico, que é chamada de ácido fólico, né? Ela colocou o ácido fólico na farinha de trigo, né? E colocou o pão para assar no forno, deu esse pão tanto para ratos como para seres humanos e verificou que ao dar pão aos animais e ao dar pão a seres humanos enriquecido com ácido fólico, ele conseguiu demonstrar que a análise do sangue mostrava um nível alto de folatos, né? Eu digo folatos porque as análises clínicas que se tinha naquela época não permitiam distinguir se tratava do metilfolato, que é o natural, ou se era o ácido fólico, o artificial, né? Só que as análises clínicas nos últimos 5 anos, pelo menos a nível de pesquisa, elas foram aprimoradas e permitiram distinguir o que é o que. O que está passando para a circulação? Se é o ácido fólico ou se é o metilfolato. E aí se percebeu que os animais de experimentação, como ratos, eles são capazes, a célula intestinal deles é capaz de converter o ácido fólico, a substância artificial produzida pela indústria farmacêutica, em metilfolato, que é a substância natural, de tal forma que só passava para a circulação o metilfolato, a forma natural, que é a forma que permite que os nossos genes se mantenham fechados. Genes alterados se mantenham fechados e nós não venhamos a desenvolver doenças de que nós estamos predispostos pela presença desses manuais, porque eles estão fechados. Só que se verificou que os seres humanos só têm 2%, a célula intestinal do ser humano só tem 2% da capacidade que tem o rato de converter o ácido fólico artificial no metilfolato e só passar o metilfolato para a circulação, de tal forma que agora já tem quase 3.000 publicações, entre 2.000 e 3.000 publicações, mostrando que as pessoas estão com excesso de ácido fólico na circulação. Porque, como os seres humanos não são capazes, no seu intestino, de fazer a conversão, está passando para a circulação ácido fólico não metabolizado, ou seja, não transformado em metilfolato. E aí o que está acontecendo é que esse ácido fólico está competindo com o metilfolato, impedindo que ele exerça o seu papel de prover as metilas necessárias para o fechamento dos genes sob o estímulo da vitamina D. Então você vê esses dois fatores, ou seja, níveis baixos, progressivamente mais baixos de vitamina D, que é o estimulante do fechamento dos genes, e
o aumento da presença de ácido fólico na circulação da população, impedindo porque o organismo tem a matéria-prima para fechar os genes, né? Esses dois fatores estão aumentando, fazendo com que essas doenças literalmente explodam. E o autismo talvez seja o exemplo mais claro disso, né? Então, é muito importante que se diga isso, porque quando se propôs que os países deveriam, a indústria farmacêutica propôs que os países deveriam adicionar ácido fólico à farinha de trigo, e a Organização Mundial da Saúde encampou essa sugestão, a Anvisa passou a colocar uma regra em que os produtores de farinha de trigo são obrigados, por força de decisão de lei, a enriquecerem a farinha de trigo com ácido fólico, e de 2 anos para cá também a farinha de milho, também por decisão da Anvisa. Isso fez com que aumentasse muito a quantidade de ácido fólico não metabolizado, contribuindo para que você tivesse essa explosão de doenças, não só de doenças autoimunes, mas de doenças neurodegenerativas. E isso está sendo essas duas coisas, a deficiência generalizada de vitamina D e a deficiência generalizada de metilfolato, que está recebendo a competição do ácido fólico não metabolizado, estão sendo a principal causa dessa explosão de doenças que, como eu disse para você, é a verdadeira causa da crise da Previdência, porque você está tendo uma quantidade muito grande de pessoas que ainda jovens se tornam doentes, incapacitadas para o trabalho, né, e que passam a necessitar dos recursos da Previdência, deixam de contribuir para a Previdência e passam a necessitar dos recursos da Previdência e de usar medicações de alto custo produzidos pela indústria farmacêutica, que impede que médicos ou palestrantes que venham a falar sobre as implicações do projeto Genoma, a importância de corrigir vitamina D, de evitar o ácido fólico, venham a participar de congressos que ela patrocina financeiramente, né?